Ver. Estão a fazer? Pão. Estranho. A padaria. Eles mastigam a semente. Agarram na semente e só livam a semente, a casca vai para a lixeira e depois é mastigado em grupo. Só depois está feita que come. Fantástico. O CAPAS Insecto Zoo, Museu Vivo de Insetos Sociais, é uma descoberta fascinante. Deixa um boquiaberto pelos complexos sistemas sociais que se observam, pelos milhares de exemplares que estão em formigueiros e colmeias e também porque descobri que já devo ter comido centenas de insetos devido ao gosto por figos frescos. A perplexidade é ainda maior porque o Museu Laboratório é uma das facetas de um investigador que praticamente dedica toda a sua vida ao estudo dos insetos. Desde muito novo que lê sobre biologia de insetos, entomologia, e queria ser investigador nesta área. Mas como cá em Portugal não existe, sobre insetos, especialmente formigas, abelhas e vespas, não existe. A não ser taxonomia, mas isso não me interessa. Interessa-me é como vivem, como comunicam, como pensam, essas coisas. Eu fui tirar o curso de design industrial e isso deu-me conhecimento para poder fazer expositores, de modo a poder as pessoas poderem ver como é que os animais vivem dentro dos seus ninhos, na sua vida do dia-a-dia. João Pedro Capas Sousa, em alguns meios académicos brasileiros, é conhecido como Mestre Capas. Construiu formigueiros, colmeias e outros habitats que recriam o meio natural de várias espécies de insetos que vai estudando. Temos baratas. Eu tenho baratas porque foram as baratas que deram origem às térmitas. Depois temos abelhas, vespas e formigas, que descendem de uma vespa primitiva. O museu está focado nos insetos sociais, portanto, insetos que vivem em família. Claro que tem uma evolução ao longo do tempo e essa evolução também é digna de ser mostrada, né, para as pessoas saberem como é que de um inseto solitário se formou insetos que vivem em colónias e complexas. Tivemos a sorte de ver uma abelha rainha a desovar nos favos, depois de João Pedro Capas ter retirado um pano preto que protegia uma colmeia enorme com paredes de vidro. Vimos milhares de abelhas nas suas mais diversas funções. Umas entram, outras saem por um tubo, outras batem as asas incessantemente para movimentar o ar no interior da colmeia. Em detalhe e com enorme entusiasmo, Capas descreve-nos algumas destas funções. Não admira a reação de muitos visitantes. Não ficam espantadas, uns ficam muito excitadas. Uma vez tive aqui um grupo de escola, as crianças ficaram muito excitadas. E quando eu olho para o casal para ver se professores ou auxiliares ou o que era, para ver se punha ordem nas crianças, eles estavam piores que as crianças. Formigueiros vimos vários. Capas aplica os seus conhecimentos de design industrial e criou vários formigueiros. Cada um tem uma espécie diferente e também organização social. Umas tornam-se enérgicas com a luz e calor e iniciam movimentos frenéticos quando o formigueiro fica a descoberto após ter sido retirado um pano escuro. Outras fazem pão, levam o lixo ou os mortos para o cemitério. As obreiras produzem ovos que servem de alimentação. É mesmo um formigueiro de conhecimentos que nos é transmitido visualizando milhares de exemplares. Por isso, cada visita é única. Não há duas visitas iguais, porque uma pessoa que entra a uma certa hora vê uma realidade, o outro que vem a seguir, já vê outra. A visita decorre conforme as perguntas das pessoas, vai da genética, a parte neurológica, do pensamento, política, porque as escolas têm política. As coisas também não são tão lineares como as pessoas falam. Por exemplo, quando se perguntar a uma pessoa o que é uma rainha? A rainha é aquela que põe ovos. Mentira. A rainha é aquela que ordena. Por sua vez, ela tem uns feromônios tão fortes que bloqueia os ovários das outras. Mas isso é para a nossa abelha de mel, a nossa apis mellifera. Nas outras já não é assim. Todas põem ovos, mesmo as que trabalham. Só que as que trabalham põem ovos alimentares, são ovos para ser comidos, e a rainha põe os ovos de fêmea. Neste laboratório vivo e singular, João Pedro Capas mostra-nos um espaço enorme da sua casa senhorial. Várias divisões com instrumentos, livros, comida para os insetos, plantas, maquetes, e a visita segue o caminho dos interesses do visitante e uma longa viagem no tempo.
até espécies de formigas e baratas com modos de vida semelhantes aos da época dos dinossauros. Sim, temos formigas do tempo dos dinossauros, que vivem ainda como naquele tempo. Temos formigas, temos baratas, temos térmitas também, do tempo dos dinossauros. Portanto, tudo vivo. O que interessa é mostrar tudo vivo, não é nada morto, nem é nada em álcool, em coisa assim, não. Esta sala tem muitos livros e cadernos com apontamentos. Capas diz que são diários, onde anota a observação permanente de várias espécies. A sua primeira obra de referência foi quando, em 1975, a avó lhe ofereceu o livro A Criação de Abelhas Indígenas Sem Ferrão, de Paulo Nogueira Neto, a quem ele dedica o nome de uma sala no Insecto Zoo e de quem se tornou amigo. Rapidamente se interessou por este tema. Num processo de autodidata, conseguiu obter o conhecimento que o leva a ser frequentemente convidado para conferências no Círculo Cultural Brasileiro. Eu estudei as abelhas isolada do próprio meio dela. No Brasil, por exemplo, ou no outro sítio onde existem essas abelhas na natureza, é muito difícil a gente fazer a pesquisa. Porquê? Porque as colónias trocam abelhas entre si e trocam tudo, mesmo mel, cera, tudo. Eu aqui ao estudar as abelhas sem ferrão, por exemplo, como só havia aquela colónia, eu sabia o que é que se passava, apontamentos diários muito pormenorizados, inclusive quantas abelhas mortas, como morria a abelha, se era decapitada, se era sem pernas, sem asas, sem abdômen, as bolas de lixo, tudo isso era contado. Portanto, são diários muito complexos que a gente pode saber o início de um problema ou a consequência de alguma coisa. Isso ajudou muito. João Pedro Capas diz que recebe muitos pedidos de ajuda, fotos, vídeos e, por outro lado, o acervo que reúne resulta de troca de informação com outros especialistas e de pesquisas que realizou. Damos conhecimento e ajudamos uns aos outros. O fascínio pelas abelhas levou-o para o outro universo. Decifrar os códices maias. Numa das paredes temos afixado um códice figurativo com inúmeros símbolos e João Pedro Capas explica uma a uma cada representação e o seu significado para uma civilização que utilizava o mel quase como um elemento sagrado. Temos o Códex Maia, portanto tem a ver com a civilização maia, dos conhecimentos que eles tinham. Está tudo escrito. Aqui os códex são, na realidade, livros com informação verdadeira. Não é que não são coisas para adivinhação, são coisas reais. Por exemplo, o calendário das chuvas, quando se deve semear o milho. Tem uma parte que é um manual prático religioso sobre a meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. Portanto, nesse códex temos as técnicas ultramodernas de criar abelhas sem ferrão. Portanto, multiplicar as abelhas, transferir um enxame de um tronco para uma colmeia. Tinha uma colmeia com dois corpos, que é o ninho, e tinha o melário, onde elas produziam mel para ser colhido. Tem várias técnicas, tem o reforço da alimentação artificial. O Códice Maia é outro tema para o qual é muito solicitado. Tem várias publicações, é incessante a procura por mais conhecimento. A angústia é de quem lhe dê seguimento. Não sei, eu gostava que continuasse, que nem fosse disperso, eu gostava que alguém continuasse. O Capas Insecto Zoo, Museu Vivo de Insetos Sociais, abriu ao público em 1998 e, como dá para perceber, não é um museu qualquer. É um museu vivo, de surpresas, paixão pelo conhecimento e fascínio pela descoberta. As visitas são com marcação prévia.